E aí, meus bidos com horários cheios, e aí, meus bidos maldosos. Bom, galera, hoje eu estou aqui para reagir e comentar ao filme de 2025, dirigido por Zack Cregger, intitulado A Hora do Mal, um dos maiores fenômenos de terror deste ano, um filme que eu estava muito ansioso para ver, mas que, graças ao Catarse do canal Bidu Comics, onde o apoiador do Catarse pode escolher o filme que ele quiser para eu assistir aqui neste canal, ele escolheu A Hora do Mal, e aí acabou que eu não consegui ver no cinema como eu ansiava, mas aí eu fui lá e assisti o Faça Ela Voltar. Ou seja, eu já tô aqui com um filme de terror na minha cabeça que eu achei o melhor do ano. Mas pode ser que esse filme bata, pode ser que não, fica aí, porque eu sei que esses dois são os filmes que mais estão sendo falados em relação ao gênero neste ano. E enfim, é o mesmo diretor de Noites Brutais, eu não assisti Noites Brutais, então também fica aí a chance, caso você queira apoiar, caso você queira patrocinar este react no canal, tem aí a oportunidade, porque eu ainda realmente não vi. Então essa vai ser a minha primeira experiência com esse diretor e com uma obra feita por ele. Enfim, eu tô ansioso, não sei de absolutamente nada. Tipo, eu ouvi muita gente falando de uma cena que o garoto corre até a porta, alguma coisa assim. É isso. Não sei de mais nada, não sei o que acontece quando ele corta a porta. Então, enfim, bora aí reagir, que depois eu vou comentar o que é que eu achei. E aí fica aqui, né, camisetinha, ó, do Catarse. Se você quiser apoiar o Catarse, vai receber a camiseta, entendeu? Tá tudo... Here in my town 2 years ago. A lot of people die in a lot of really weird ways in this story. This story starts in my school. Maybrook Elementary is kindergarten. Pô, na maior liberdade, assim, do mundo. Você é louco, eu criança não corria nesse escuro nem a pau. Ah não, se bem que aí tá iluminado, aí tá bem iluminado. Dá pra pedalar. Não, se eu sumisse seria igual o It. Um moleque pedalando de bicicleta. Não, mas se um palhaço me chamasse no esgoto... Até parece. Nossa! All the parents Triângulo de jogo. were really sad. Putz, é muito dose, porque ela é a única For professora de todo almost a mundo, né? whole month, they kept the school closed for their big investigation. I guess. This is where the story really starts. Pô, adorei a narração da criança. Já dá um clima, tá ligado? What's important is that we don't judge our grief. É óbvio que isso acabaria acontecendo, né? Okay, now that kind of thing is really not called for. I'm so low. This feels like Nossa, muito boa a transição. Tipo assim, pô, é que foi muito rápido também. E é um corte diferente, mas... Pô, foi na hora que encostou, abriu, tá ligado? Excuse me, ma'am, I'm saving up a bus ticket to see my brother. Do you need Yeah, change on you, sorry. bro? Pô, eu acho que alguém poderia estar planejando contra ela, né? Pô, essa câmera foi tão colocada rapidamente que se tivesse um capeta ali eu tomava um susto. Jesus fucking what? Caraca, mano. Legal como ele citou as coisas, né? Tipo assim, pô, você já levou uma pra casa, você já fez não sei o quê. Coisas que normalmente não é aconselhado que o professor faça, né? Até pelo receio de... Amigo. Ah, legenda. Eu perdi o cara, mas um amigo meu já passou bosta. Eu já vi esse ator antes, não vi? What happened to your hand there? Oh, it's just stupid work accident. Agora que eu vi que ele tá de bigode. Drink? I'm not drunk. Okay, got it. I'm sorry. Pô, se você não tá bêbada, a impressão tá pior ainda, moça. What? Somebody vandalized? We're not, we're not happening right now. Wow. Eu ia falar que o cara se controlou, mas aí quando eu vi o jeito que ela tava na sofá, eu...
Nossa, eles são profissionais num estilo, né? Tipo assim, amante mesmo. Só se beija na hora que tá na cama, só se beija fora de qualquer ambiente que não seja a casa dela ou a casa dele. Acho que é a casa dela, né? Porque ele tem a dona. Moça, não ajuda você ficar dentro de um carro observando a criança do lado de fora e seguindo o ônibus. Eu já tô começando a suspeitar de você. Hello? Ótimo, invadindo. Nossa, ótimo fundo de casa. Tá louco. Mas aí não faz sentido cobrir atrás. That spied through a window. Look, can we just focus on the fact that that house... Ixi, mamãe ali. Ai, moço, alcança logo. Ah, eita pela, eita pela. You fucked him? Donna? Não, e ela piora ainda mais a imagem dela, né? Porque as pessoas já estão achando que ela sequestrou as crianças, que ela matou as crianças. Aí ela vai, tipo assim, ainda, tipo, atrapalha um casamento. Eu já comecei errado que tá dormindo com a porta aberta. Filha da puta! Filha da puta! Caralho! Caralho! Cacete, vai tomar no cu, mano. Caralho! Alex, hi. How are you? Nem sei o que era aquilo, mano. I just wanted to... I just want to make sure that everything's all right. Don't follow me! I know you're home! Mano, não ironicamente, devem ser os pais dele. Todas as crianças correram no corredor. Foram pra casa dele. Ele fala que não sabe de nada. É que eu não sei se ele estaria por trás, né? Uma criança, mano. Mas os pais... Pô, uma casa toda fechada. Ela vai lá. Mas tem uma coisa no vidro. Mano, esse silêncio é muito pica. Muito boa essa câmera, hein? Puta que pariu! Mano, o que eles tiveram que acertar esse corte na primeira tacada é absurdo. Pensa, fazer a câmera virar, dar aquele zoom, voltar e pegar aqui a tesoura, cortar. Sai o cabelo certinho. Oxi. Porque eu fico olhando pensando, caraca, é uma criança. Olha lá, mano, todas vão na direção daquela casa. A porta deve abrir. Ele é policial? Parça, no mesmo filme, Surfista Prateada, Thanos e Wong. Absurdo. We follow up on every one of these calls. Será que foi ele que escreveu Bruxa também? É vermelho, né? Cereja. A tinta. Matthew? Matthew! Ó a câmera, ó a câmera. Matthew! Stop! Que isso? Uma arma? Que viagem é essa, pai? Voltou pra própria casa, né? Sonho é assim mesmo.
talk to me. Esse é outro filme. Caraca, mano. Olha o pôster do Mad Max ali. Caraca, mano. Ele tá brincando com o palhaço nesse filme, parça. É sempre ao redor o olho azul e a boca vermelha, mano. Bacana você mostrar que você tava ali só esperando. Gary, Nada psicopata. Archer Graff, how you doing? Fine. Ah, esse cara é de comédia, né? Matthew's dad. Mano, o cara sendo mais policial do que a polícia, né? Isso que é dose, mano. What am I looking at? Eu preferia que ele pelo menos fosse tipo um tipo de policial, tá investigando. Do que pensar que a polícia não fez esse cálculo. Porque, mano, é uma coisa a se pensar. Tu pega todas as câmeras e olha todo mundo indo numa direção reta. Só que aquilo, pelo que eu me lembre, num dos vídeos que eles mostraram no começo do filme, mostra uma criança virando, né? Ela tá indo reto e na hora que ela passa por uma coisa, ela vira assim. Hey. Whole victim persona that you're taking on, it might have to. Tá acontecendo? Que isso? Que isso? Hotel's good though? It's fine. Que porra. Not the Ritz, but I'm not expecting them to go nuts. Yeah. Nice. Okay. Yeah. Nossa, como ele tá animado pra engravidar, né? Oh, will you tell my dad when you I gotta get going now. Ah, entendi. Histórico de bebida. love you? Love you. Caraca, por isso o lance da coca. E da mina fala, não, bebe um pouquinho. E ele, tipo, não. E aí a mulher chega atrás dela brigando porque ela fez ele beber. Why's she coming back early? I guess they're Ah, eu- putting her loose, so Sogro. a lot of years. You call me old? No, Sacanagem. You call me old? no, I wasn't saying that. I'm giving you shit. Otário. Well, just Sogro dá esses medos mesmo, né? Tem jeito. Os apavoro. Bem legal. Caraca, câmera da hora, mano. Olha. Fez melhor que a série do Senna. Stop or you're gonna get the taser! Dude, please stop. Nem é filme ter uma cena assim. Please, I work there, man. I just lost my keys. Please. Tá frio. Ah, de poder ser droga ou algo assim. Nossa, ele tá com o cara logo na frente. Get up. Get up. I'm gonna take these cuffs off you. 1, 2. Já tá num dia estressado, né? Paul? Hey, Tudo que ele não queria que ela tivesse em casa. you're home. Tá de um amigo? Caramba! Pô, pensa rápido. You piece of shit. Ah, não sei. Mano, caraca. This is fucking bullshit. Não acredito, mano. Please. Gente, tá vendo essa camiseta linda e maravilhosa? Essa camiseta faz parte do canal Bido Comics por parte do projeto do Catarse que eu estou fazendo, onde você pode se tornar um apoiador desse canal. Tem 4 planos que você pode assinar e em cada plano você ganha algo
diferente. Seja você ter o seu nome no final de cada vídeo, seja lives exclusivas, seja um grupo no WhatsApp que você pode participar e ter vídeos antecipados, fazer parte de enquetes, seja também ter acesso a reacts completos, tais como talvez este que você esteja assistindo, e tem também alguns sorteios mensais onde você pode receber uma arte exclusiva, uma camiseta e até mesmo vídeos de react de filme ou de série. Então não deixe de fazer parte disso, não deixe de se tornar um membro do canal Bido Comics, tal como também tem uma tabelinha de preço. Então caso você queira um react específico de um filme ou de uma série que você goste muito, tá aí a oportunidade com o Pix e o link estará na descrição para que você possa fazer a boa, ajudar e até mesmo ter essa camisetinha aqui para você ser encontrado por mim. Você vai estar na rua, eu vou ver de longe e falar: meu Deus! Você toma a teia assim, ó, te puxar e nós vai dar um abraço. It's a good thing. I got a job and I'm doing the thing. So, you know, we can start chilling again. Pô, o moleque é bom, mano. Caraca, mano. Mas por que ele foi logo nessa casa? Nossa, legal, né? Era uma câmera mesmo ali, você viu o pingo batendo assim. Ficando. Irmão, se tu invade uma casa, faz um barulho desse, e ninguém aparece, tu já devia saber que vai ter algo de errado, né? I'm sorry. Nossa, como tu não viu, mano? Hello? Vou manter meu roubo aqui, né? Na paz. Tá escuro, hein? Puta que pariu. Todas as crianças. Sorry. Tá certo. Meu Deus. Mano, essa câmera na porta pica, tá? Ele deve ter colado assim na... Agora ele vai olhar direito. 50 mil? Nossa. I'm calling about the $50,000 reward for information about the missing kids stations. You know, this kind of freaked me out. I'm phobic. Mano, a musiquinha, a câmerinha bagunçada é muito bom, né? Me lembrou Breaking Bad. Pior que eu calculei que ele podia estar indo pra polícia por causa da casa. Conforme ele chegou lá. Mano, tu só se mete em roubada, hein, meu parceiro. Isso dá ser drogado. Ele acha que... É o policial. Not far in the basement. What the fuck are you... What house? Do you have AIDS? Huh? AIDS, asshole. Do you have AIDS? Pitada de humor no filme, né? Got one, the dark one. Right there at the end of the block.
Vixe, já saiu maluco. Saiu maluco, saiu maluco. Sentiment, please, Marge. No, I don't think so. Okay, phew, because I was relatively certain. I know I've met Alice's father before. Touch of consumption. Yeah. You know what? I'm Caramba. embarrassed to say, I guess I don't really. It is now that all free will has been lost. Nossa, que gostosinho. The direction of a mind separate from its own. Queria eu comer isso daí. Here, continue to feed off its body. Oxi. The Last of Us? Well, I'm so sorry to hear that. I am We are in sorry the to middle tell of you this, sweetie, but I am on the. Oh, I just love this kitchen. Clean white cabinets. How envious. Ou vai of matar logo o casal gay. that. Listen, I know that is inconvenient, but yesterday. Oh, Marcus, get her a glass. Mão na boca, mulher. Mão na boca. oh my God! Whoops! Look what I did. Oh my goodness. Why did you do that? Well, it was an accident, of course. I think she cut my hair. Meu Deus. Ah, porque aí ela enrola o cabelo que ele tem que ir atrás. Agora, em que momento ela decide quem vai ser? Porque eu pensei, como ele pegou a água, mas ela acabou que não... Pelo menos eu não vi ela soltando sangue assim na água. Caraca. Voltamos. Último ato agora. Mulher, fica dando a volta por aí. Não, esse daí é um idiota também, não ia pra polícia. Ia acontecer isso de um jeito ou de outro, né? E parecia que a cabeça dele tava pra explodir assim, né? I've never seen anything like that in my life. I have. Parasite. Anyone? Lisa? Nossa, e agora voltou bem antes, né? Oh, well. She's family. Family's important. Às vezes o negócio é deixar a família de lado, né? Sacanagem. Nossa, olha que casa iluminada. Nossa, ele é mais velho do que parece. Longer than a month. Sinceridade, a beleza, né? É engraçado, o pai dele parece que eu já vi em algum filme, alguma outra série assim. Foi muito fofo ele correndo. Let me take a look at you. Oh, you know, I haven't seen you since you were a little teeny baby. I should have asked you, but you weren't here, so I thought mac and cheese would be. Dad! Alex, sit. Nossa, legal a câmera dando foco aqui e aí volta, né? Don't worry about your parents. They're just resting. Descansando, o olho do cara vermelho, de tanto que ele não piscou Now, mais. before you go to school today. Alex. Nossa, ainda tava todo mundo. Achei que depois disso já não ia estar mais. Cara, mas você me pergunta quem é que foi pra... Porque quando mostra que ele tá sendo investigado pela polícia, os pais estão do lado dele. Pô, os pais, imagina, aparecem pra polícia com umas marcas no rosto. A polícia não vai questionar isso também?
Ah, que o drogado lá viu. Gente, mas o filme tá acabando, tá não? Acho que não tá acontecendo nada. Tipo... A gente tá num flashback ainda. Tipo, tá, já entendi o que vai acontecer. Ele poderia ter pegado de... Não ter pegado de todo mundo, né? Porque, mano, fica muito preso só ele. Caraca, ele viu ainda, mano. Deus me livre, alguém correr assim na minha direção. Steven here suffered a stroke a little while back, so he's unable to speak. Mas que isso? O moleque tá sendo convertido? Pô, o trabalho da vida do moleque é alimentar a galera. Mano, e a velha faz tudo isso pra o quê? Ficar imortal? Pra durar mais? Certo. E se pisar no sol? O que acontece? Putz, vai dar merda. Vai acabar o filme? Ai, caramba! Ai, caramba, caramba, caramba! Isso! Nossa, jogou! Eu tinha segurado! Pô, o Josh Brolin é muito forte, mano. Olha isso. Ah, que legal. Dá pra dar a volta. Cadê a velha? Gente, vocês não estão ouvindo lá em cima? A criança, os pais. Aparecer a velha antes de aparecer a criança. Por que você tem que sangrar? Eu vi a mulher fazer tudo isso, eu não entendi o que queria dizer. Caraca, mas pra essa bruxa fazer é tão fácil assim? Mas por que elas vão atrás dela? Da velha? As crianças quebram o vidro como se não fosse nada, né? Tá preula, olha isso! Essa criança tá na vontade, ó, ó, olha! Tá preula! Vai, menina! Pra que atravessar pelo vidro? E aí, garoto? Mano, mas as crianças que elas estão ali olhando, elas... Parece que elas estão hipnotizadas ainda. Some of them even started talking again this year.
Pô, achei que ia ter um pós-crédito, mano. Já começou, tá ligado? Esse bagulho... Esse negócio em linha do triângulo, pô. Por efeito, né? Tipo assim, esse triângulo, assim. Que ele apareceu no começo do filme também. E tipo, tá bom, né? Meio que é isso. Ele... Bagulho de videogame é nóis. A gente só aceita, né? Gente, eu vou fazer aqui um negócio que eu já cheguei a fazer em outros vídeos, né? Até análise de outros filmes. Então eu vou puxar aqui do mesmo modo, que é uma opinião mais crítica e uma opinião mais emocional, né? Mais do meu lado. De forma crítica, eu acho que A Hora do Mal é um filme muito bom. Eu acho que o modo como ele estabelece essa personagem, a história, é uma coisa mais envolvente, é uma coisa diferente, assim, em relação à jornada, sabe? De você começa com uma criança narrando. Eu acho que, mano, o fato de você ter uma criança narrando já traz aquela sensação, sabe? E aí você vai e mostra um monte de criança correndo, saindo de casa assim, e explica que exatamente às 2h17 da manhã, aliás, conversando com o que How I Met Your Mother explana lá na primeira temporada, que é nada de bom acontece depois das 2h da manhã. Tá aí, 2h17, crianças saíram de suas casas e correram e fugiram e nunca mais voltaram. O modo como isso é colocado, eu acho que cria uma tensão muito, muito bacana. E como o filme desenrola a partir disso, é muito legal. Você vai acompanhando aquela personagem, uma personagem que cada vez mais vai parecendo cheia de camadas, né? Ela não parece uma personagem preto no branco, assim, simples. Ah, professora legal, não sei o quê. Não, pô, ela ajuda aqui o marido a trair, a falhar no casamento. Ela tem um lado, assim, meio diferente que principalmente na conversa com o cara, eu acho que ajuda você a se distanciar dela. Então, fica uma coisa interessante aqui. Aí você tá ali acompanhando e do nada corta e vai pra outro personagem. Personagem que aí você percebe que já havia aparecido antes e que é o pai de uma das crianças. E como ele começa a interligar os assuntos. Pô, legal, você tem duas histórias aqui que estão relacionadas. Aí daqui a pouco ela vai pro policial. Aí você tá indo pro policial agora, mostrando, e aí mostra o policial, a parte do policial, do nada mostra o policial lidando com um mendigo. Você fala, nossa, mas pra que tá lidando com esse mendigo? Aí vai pro mendigo, e aí o mendigo conecta com o policial, mas principalmente conecta pra ele descobrir. E aí ele chama o policial, e aí nessa isso conecta as duas histórias e os dois acabam presos. Então você fala, caraca, deu merda. E aí você vai pra criança. Então você começa a mostrar, aí, não, antes da criança você vai pro diretor. Então cada personagem que havia sido apresentado, que havia demonstrado uma certa relevância para a história, vai ganhando uma parte na jornada que vai conectando com os acontecimentos, vai dando uma sensação meio de mundo pequeno, mas ao mesmo tempo mostrando como essa mulher, ela tá por todas as áreas, né? Tipo assim, ela tá agindo em meio a tudo isso, ela tem seus planos maquiavélicos e ela está vendo quais personagens estão chegando cada vez mais próximos da casa dela e de descobrir o que está acontecendo. Então você vai trazendo tudo isso, vai conectando, e aí você traz a criança para meio que explicar o que é que aconteceu, conecta cada ponta abordada, cada ponta colocada durante o filme, e então dá um fechamento para isso, com todos os personagens se unindo. Todos os personagens que haviam ganhado um pouquinho da sua história ali estavam se unindo para o grande finale do filme como um todo, né? Dentro daquela casa. E então você só torce para que meio que a sua vingança seja saciada, né? Aliás, eu tenho gostado disso nos últimos filmes de terror que eu tenho visto, pelo menos, de que existe essa ideia de você trazer... Nossa, saiu. De você trazer meio que a vingança, né? Porque normalmente o filme de terror o vilão ganha, né? Tem um pouco disso. Eu gosto de como ultimamente eles têm quebrado um pouco disso. Às vezes tem um que ganha, mas às vezes tem o... Pô, não, vamos dar um sentimento do fã de sair feliz, né, com toda essa história, de sair feliz com essa jornada como um todo. E esse filme ele acaba seguindo pra esse lado, só que aí eu acho que ele acaba seguindo de uma forma que é um pouquinho mais galhofa, né, que é tipo assim, pô, as crianças. Então, tipo assim, se teve uma mulher que fez mal pras crianças, as crianças são que vão vingar, não, por exemplo, o Alex, que poderia ser, né? Não, são as crianças. Então, várias crianças saem correndo e aí atravessa muro, atravessa a escadaria e pula a janela, atravessa a janela e cai pra cima e começa ali a arrancar a pele dela. Então você tem uma morte meio que prazerosa, né, para com ela como um todo. Me lembrou muito tipo Logan, por exemplo, que Logan, você tinha ali o cara que fez os experimentos nas crianças e aí no final do filme são todas as crianças ali usando seus poderes contra o cara. Passou um pouquinho dessa vibe. Só que aí, né, quebra um pouco, eu acho que se você pensar, pô, um é filme de herói, né, faz sentido. Agora, filme de terror, assim, fica uma coisa mais...
Enfim, e aí é nessa que eu acho que eu queria falar sobre o filme, porque eu acho que o roteiro dele é muito bem fechadinho, sabe? É muito contundente, assim, em relação a cada linha que ele explana. Você vê que o autor, ele pensou em cada ponto do que ele queria trabalhar para a obra e como ele queria conectar todas as coisas. Eu acho que a trilha sonora do filme é muito boa. Eu gosto de como a trilha, ela passa uma tensão e ela passa o suspense. Eu acho que ela consegue ser muito boa em fazer o filme funcionar para o espectador, sabe? A gente trazer a apreensão e ao mesmo tempo, em outros momentos que vai ser mais terror, tira a trilha. Então não vai ter aquela coisa do tipo, pam! Às vezes faz, sim. Mas tipo assim, ele foca principalmente em, na hora do terror, tira a trilha, porque se o susto vier, vai vir com um tipo de acontecimento, sabe? Vai vir com alguma coisa que você não tá esperando. Vai fingir que vai vir aqui e não vai vir, sabe? Por exemplo, a parte mais pá por mim é a do pai com o filho, na hora que ele vai na cama ele vê que tem alguém deitado. Mano, aquela cena era batata pra virar e aparecer. Mas aí vira e não, é o filho. Tá, beleza. Só que ele fica cortando, ele falando e o filho, ele cortando e o filho, ele cortando e o filho, fica até que do nada, pá, não é mais o filho, caraca, muito bom, tá ligado? Então assim, existe uma sabedoria em como causar o terror e como fazer o terror funcionar que eu acho que funcionou bastante. Pelo menos eu tomei sustos aqui assistindo que eu não tomei em outros filmes de terror que eu vi nos últimos tempos, assim, pelo menos eu não lembro de, por exemplo... Faça Ela Voltar e Fale Comigo terem me dado sustos, entendeu? Eu não lembro. O Faça Ela Voltar eu vi recentemente, eu não tomei. Mas o Fale Comigo, é que Faça Ela Voltar eu não tomei num quesito de meu Deus, que susto. Eu tomei num quesito de tipo, meu Deus, o que essa pessoa tá fazendo? Então são situações diferentes também de susto. Mas enfim, por exemplo, até mesmo teve outro filme que eu vi que eu não tomei, acho que foi o Hack. Foi Hack? Acho que foi Hack. Que Hack eu não tomei susto, né? Mas tipo assim... Fiquei tenso com toda a situação, acho que eu tomei um susto naquele filme. Enfim, de qualquer modo, o lance me assustou. Eu acho que o terror funcionou. Eu acho que o modo como ele criou a ambientação para os momentos, como ele pega de surpresa em alguns momentos, pelo menos funcionou pra mim. Eu acho que não foi tão fácil de prever como acontece em alguns outros filmes onde eu já fico bem preparado aqui e tal. Aqui, às vezes obviamente, tem vezes que eu me deixei levar. Tipo, pô, a hora que a menina tava olhando ali a casa, cara, aquilo tinha uma cara de que havia uma cena de terror. Só que eu falei, pô, vou me entregar, vai, foca, o que tem nessa casa? Só que, mano, eu não esperava, pô, tu tá ali olhando a casa do nada, pá, tem duas pessoas, não foi uma questão de uma pessoa atacar, que seria o mais óbvio, duas pessoas paradas, tá ligado? Tipo assim, isso é o suficiente pra assustar pra mim, então por mim, funcionou bastante. Eu acho que a fotografia do filme, assim, o modo como ele trabalhou o ambiente, a iluminação, foi muito legal, sabe? O modo como ele mexeu a câmera durante a obra como um todo, vários momentos um plano mais sequência, assim, sabe? Da cena ser prolongada, né, em um mesmo plano. Eu achei que isso foi muito legal pra trazer uma imersão maior, pra você acompanhar mais a personagem, estar ali junto com ela. Então isso funcionou muito e eu gosto muito da ideia. Eu acho muito legal que isso tem sido visto cada vez mais em filmes de terror nos últimos anos, né? Tem sido um elogio à parte, que é a inventividade, a criatividade em meio a causar um novo medo, a causar uma coisa que pode se tornar um clássico, que pode se tornar uma marca que você vai lembrar. Então, por exemplo, Fale Comigo, todo mundo lembra da mão, tá ligado? Aquele lance da mão mexer, de você conversar com a mão e a mão faz o negócio, aí a menina vira e fica assim com a cabeça. E aí aqui você tem esse lance da... Mano, toda hora que alguém é controlado por a criança, corre igual o Naruto, tá ligado? E fica assim com as mãos, assim, correndo, e você fica... Tipo assim, traz uma sensação muito louca, sabe? Mas que eu acho que funciona bastante. Então, eu gosto de como os filmes eles têm cada vez mais tido ideias diferentes para um medo, sabe? Para o que fazer. O próprio o Faça Ela Voltar tem um lance de, tipo assim, ficar passando a mão aqui e aí o dedo, tá ligado? Então, tem um lance que eles têm pensado para trazer no terror, que eu acho que tem funcionado bastante nesse aspecto. Incrivelmente, eu até o momento só citei 2 tipos de filmes que são de mesmos diretores, né? Mas, enfim, tem outros filmes de terror, eu só não vou lembrar agora, entendeu? Mas, enfim, você tem visto uma coisa assim diferente. Pô, o Maligno, que foi um recente também do James Wan, é um filme que, por exemplo, ele coloca ali um lance de 2 cabeças que fundiram, e aí de certo modo eu tô dando spoiler do filme, né? Mas, enfim... Tem todo um lance, né, pra personagem agir do jeito que age e tal. Então, você tem mecanismos diferentes de terror para com os acontecimentos. Eu acho isso muito legal. Eu gosto de como esse filme ele também traz isso pro terror dele e como ele aborda isso dentro da sua história, sabe? Então, mano, show de bola, sabe? Em vários aspectos técnicos, eu acho que o filme sai muito bem. Principalmente, até mesmo a atuação, todos os personagens estão muito bem. Você passa a sensação, sabe? Principalmente a protagonista...
Julia Garner se sai muito bem no papel dela, sabe? Acho que todos os atores, todos estão muito bons. Pô, o próprio, acho que é Benedict Wong, que é o Wong do Doutor Estranho. Caraca, outro papel. Tipo assim, eu acho que eu já vi esse ator em outros papéis que não sejam filmes da Marvel. Mas os outros papéis que eu lembro de ter visto ele eram comédia também. Então não passava uma impressão muito diferente do que eu já havia visto com o Wong. Mas, cara, eu gostei muito do personagem dele, sabe? Eu gostei muito da atuação dele, o modo como ele passava esse cara sério, com uma personalidade mais diferente, mas que, sabe, se preocupava ali com a amiga dele, mas também tinha que ser o diretor da escola. Eu acho que, nossa, ele entregou, sabe? Assim, foi muito legal de ver, assim. Mas a Julia Garner, por mim, é o grande pá do filme, assim, porque ela passa muita nuance, cara, ela passa muita camada, sabe, na personalidade dela. Você vê o modo como ela muda os olhares dela, a faceta dela em meio aos acontecimentos, em meio a uma frase no meio de uma conversa, e eu acho que fica muito legal, sabe? Você percebe que é uma pessoa ali, que existe, que tem uma história, que já fez algumas outras coisas, sabe? Então, tudo por volta disso, eu acho que funciona bastante no filme como um todo, e por mim é o que faz o filme ser muito bom, sabe? Assim, pensando criticamente, analisando ele, não acho que ele é perfeito, e aí o que eu acho que ele não é perfeito é o que vai fazer eu analisar na parte emocional, e que por mim, na parte emocional, eu já não achei um filme muito bom, eu achei um filme bom, entendeu? Porque eu acho que aí vai do lance do modo como algumas pessoas vão sentir esse filme, porque eu acho que algumas pessoas vão ver o terceiro ato do filme e vão achar do caramba, sabe? Elas vão achar que o filme foi crescendo. Eu, emocionalmente, achei que o filme deu uma perdida, entendeu? Eu acho que ele manteve uma coesão, não teve nada de muito exagerado no seu final, sabe? Não teve uma coisa no final que assim, nossa, foi muito contra o que havia sido estabelecido no primeiro e segundo ato. Não. Só que eu achei que o final do filme, ele perdeu um pouco do terror, ele perdeu um pouco da tensão. Eu não tava tão apreensivo e tenso com a situação como eu estive em outros filmes, sabe? Como, por exemplo, Pecadores, recente, que Pecadores não é um filme tão de terror. Ele tem terror, mas ele tem outros... Eles são vários gêneros ao mesmo tempo. Ou Faça Ela Voltar, que eu fui realmente... Mano, é isso que é dose, porque eu tava vendo muito uma comparação entre Faça Ela Voltar e Hora do Mal e ver cada gente ficando de um lado. E eu sou o cara que vou ficar do lado do Faça Ela Voltar. Faça Ela Voltar, eu fiquei o filme todo tenso. Eu fui ficando cada vez mais tenso. Chegou no final do filme, foi tipo ápice. Eu tava muito tenso. Eu tava muito conectado com toda a história e ficando, meu Deus, o que é que vai acontecer agora? O que vai ser disso, sabe? Porque meio que a situação do que iria acontecer, dos personagens, já tava muito bem explicada. Então, era só ver como é que ia sair daquela situação, sabe? E aqui, eu acho que o filme, ele se perde por 2 pontos. Eu acho que o final, a luz do dia ali, muitos acontecimentos ao mesmo tempo, meio que pra mim ficou uma coisa que soou mais uma aventura. Soou mais uma aventura que tinha que ser resolvida com um vilão do que, sinceramente, uma coisa de terror, sabe? Um receio. Você tinha um lance do terror de as pessoas atacando, gritando e não sei o quê. Mas, cara, e aí entra um ponto que eu acho que o filme... ele acaba caindo num exagero que talvez ele compre, e talvez algumas pessoas possam comprar porque é um filme de terror, mas que por mim deu uma quebra, porque ao mesmo tempo que o filme estava sendo um terror psicológico, mais pé no chão, você tinha o lance das crianças em si já poderia cair para a ficção, né? Para cair no lance de tipo assim, pô, tem alguma bruxaria, tem alguma coisa envolvendo para isso acontecer. Show! Depois é explicado do porquê isso. Mas eu acho que ele acaba caindo num lance meio bobo, onde ele esquece da realidade. Como, por exemplo, as crianças ficarem atravessando janelas, uma atrás da outra, todas as vezes. Gente, as crianças atravessam a janela e ficam atravessando as janelas e elas não se cortam. Como? Entendeu? Como que elas estão atravessando janelas várias vezes, tirando uma força da bunda. Beleza, a força eu tiro que pode ser da bruxaria, né? Da maldade e tudo mais, dessa coisa mais encapetada. Pode estar vindo disso, e aí por isso elas conseguem quebrar a janela. Mas me incomoda que você tá esquecendo do fato de que elas ainda são humanas, sabe? Então elas não se cortam, não se machucam com o que tá acontecendo. Nenhuma delas meio que perde o braço no meio disso tudo, sabe? Eu acho que falta um pouquinho dessa noção que, por exemplo, filme de zumbi normalmente tem, né? Que filme de zumbi, os bichos começam a atravessar, e aí, mano, um ali começa a quebrar a perna, quebra o braço, quebra não sei o que, sabe? Começa a se amontoar e eles vão se destruindo no meio daquilo. Então, me faltou um pouco disso. Como, por exemplo, o Josh Brolin enfrentando o cara, e assim, pô, o cara fica atacando ele, gritando e tudo mais, e começa a virar uma coisa de humor, sabe? E aí esse humor não funcionou pra mim. Eu sinto que o filme teve alguns outros momentos de humor. Eu até ri, né? Até brinquei e falei, nossa, piada aqui no meio da parada. Mas, tipo assim,
esses momentos foram tirando a minha atenção, a minha apreensão com a obra, sabe? Então eu acho que atrapalhou, porque ainda que não seja um humor que seja forçado, que esteja implorando pra você rir, porque nenhuma das piadas são piadas realmente meio que claras, né? São muito mais piadas físicas, por assim dizer, né? São de acontecimentos físicos. Ainda assim, eu acho que o diretor, ele tem noção do que ele tá fazendo, ele tá talvez tentando trazer um humor negro, mas me incomodou num quesito de tirar da obra, porque eu comecei a rir e eu comecei a não levar tão a sério a situação. Então você perde o senso de perigo, sabe? E aí isso me afetou. Então o cara ia atacar o Josh Brolin, pô, o Josh Brolin virou o Thanos, porque meio que o cara não era mais... Tipo assim, beleza que o cara era muito magro, o Josh Brolin fortão, mas toda a situação ganhou um ar cômico que tirou o peso, sabe? Tal como o lance das crianças, pô, como é que o garoto sacou que era aquele galho e que ele tinha que... Tipo, como é que ele entendeu como é que funcionava a parada, sabe? Tipo, beleza, ele viu a mulher fazer, a velha, mas... Pra mim ficou uma coisa meio não orgânica, ele sacar aí exatamente o galho que ele ter pego, não ter sido... Porque eu achei que ele ia querer pegar o dos pais pra descontrolar os pais. Mas não, ele pegou das crianças e aí quebrou e aí fez elas atacarem. Mas o que levou a atacar a velha? Porque já tinha o sangue dela, tinha o DNA dela, tinha um cabelo ali? Não tinha. Então, sabe, isso que... Como é que levou as crianças irem atrás da velha? Talvez porque a velha já tinha mexido no... Não sei, mas aí o garoto furou ali. Então assim, como é que... Entendeu? Como é que foi tão certeiro na coincidência dele ter pego exatamente aquele aí que leva as crianças a atacarem? Novamente, o Josh Brolin ali, pô, o cara vem e ataca e joga pro lado, ataca e joga pro outro lado, joga pro outro lado. Fica uma coisa repetitiva, sabe? E aí você já percebe que não tá tendo mais o mesmo peso. E aí os acontecimentos também não levam a uma grande coisa, sabe? Então eu achei que faltou uma noção de saber trabalhar mais o perigo, porque acabou envolvendo tantos personagens. E aí, beleza, tem uma hora ali que o Josh Brolin vira o problema, mas aí você já saca que, pô, quem vai ser pra resolver agora vai ser as crianças, porque não tem mais o que fazer, né? A criança não tem muito agilidade, já tá fechada ali no ambiente, a menina tá sendo enforcada, não tem mais o que fazer. Enfim, me repeti muito na frase, não tem mais o que fazer, né? E aí sobra as crianças matarem a velha, e aí começam a arrancar as tripas e tudo mais, e depois, tipo... E é isso que me pegou. O Josh Brolin, no que ele volta, ele já volta ao normal muito rápido. Só que aí, pelo que eles falam no final, elas começaram a voltar a falar depois de um tempo, então indica que vai do tempo que a pessoa tá presa, né? Os pais, aparentemente, ficaram sempre na sopa. Então, por quê? Porque eles foram primeiros do que as crianças. Então, eles estavam há mais tempo. Algumas voltaram a falar, ou seja, algumas, não todas. Então, indica que houve uma consequência muito forte com isso. Isso é legal, sabe? Até a fala da criança, eu queria saber quem que era a criança. Porque não me parecia ser o protagonista, né? A criança principal ali. Me parecia ser uma voz só pra ser a voice-over do filme, né? Enfim. E eu acho que as tantas histórias... quebrou o ritmo. Eu acho que a tensão tava boa. Pô, apresentou ali a primeira da Julia Garner, legal. Aí cortou pro Josh Brolin, legal. Aí foi pro policial, aí foi pro diretor, precisava. Aí foi pro mendigo, falei, nossa, cara, não vai voltar nunca, tá ligado? Então assim, começou a incomodar num quesito de que a história ela tava perdendo por mim o ritmo do terror. Tanto que volta com o mendigo. Com o mendigo não, drogado. Volta com o drogado, porque aí ele vai e invade a casa e aí tem já descobre algumas coisas, aprende, vai atrás. Então assim, tem mais uma coisinha ali. Mas assim, entende que parece que foi o filme foi perdendo o ritmo que ele tava tendo do terror, da tensão, daquela apreensão na cidade. Porque eu acho que o filme, cara, ele poderia não estar dando susto, poderia estar num clima mais tranquilo. Mas, cara, por mim ele tava mantendo um suspense muito bom de se trabalhar os personagens, sabe? De se trabalhar a vida daquela mulher, o quanto estava sendo afetada pelo que haviam falado, o quanto que aquele pai que estava preocupado, sabe? Pô, aí a polícia... Pô, isso pega, mano. O cara que não é policial descobre uma parada que a polícia não fez. Pô, a polícia... Você tem literalmente a menina falando com o cara, sabe? Ó, tá aí um ponto. Eu acho que se o Josh Brolin e o policial fossem o mesmo personagem, melhorava, sabe? Você não deixava uma coisa de tantos personagens, ficava uma coisa mais fechada e pelo menos era um policial agindo, do que um cara que descobre que não é policial, várias coisas que a polícia que tá investigando a Cotas não pensou em fazer, não sacou, olhou a câmera de todo mundo, cara,
e não viu, não pensou em ver uma linha de pegar o mapa e assim, ó, tá nessa direção, sabe? Então, falta uma esperteza nisso. E eu acho que, cara, o filme ele tava trabalhando um lance na protagonista, dela ser suspeita, de poder ter alguma coisa a ver com ela, que era interessante de você continuar, sabe? De você criar um clima de desconfiança com os próprios personagens. Meio que isso vira uma coisa mais simples. Não, ela é do bem, isso aqui, não sei o que, e aí tem a velha. Cara, e aí a velha... Por que tem que ser uma velha tão horrorosa, sabe? Parece que tem virado uma moda, assim. Eu já vi gente criticando isso. Admito que não é uma coisa que me incomoda tanto, mas eu entendo quem se incomoda, e principalmente mulheres que se incomodam com isso. Porque você tá colocando que existe um terror muito forte com uma mulher velha, tá ligado? O homem velho, de boa. Não, a mulher velha, meu Deus, que horror, né? E você pode ver que normalmente os filmes que tem isso são diretores homens que estão, né, fazendo a obra como um todo. E aí, tipo, você já teve isso lá em X, né? Você tem isso em outros filmes, e aí você tem aqui de novo, por que ela tem que ser tão horrorosa? Por que ela não pode ser tipo, só uma mulher jovem que é despirocada da cabeça e gosta de fazer? Porque não explica, né, a motivação dela. Dá a entender pra mim que é a imortalidade. O fato das crianças estarem controladas parece que ela fica um pouco mais nova. Mas ao mesmo tempo não parece tanto, porque ela usa a peruca exatamente pra fingir que ela não é tão velha. Então por que ela tá fazendo tudo isso? Sabe? Fica meio... Por que ela afetaria a própria família dela? Sabe? Tipo, pelo que entendi, ela é tia da mulher, né, da mãe do garoto. Então, ela seria irmã da mãe da garota. E aí, enfim, por que ela afetaria a sobrinha dela, né? Meio que não existe uma explicação tão fundamental pra isso, sabe? E aí, exatamente no que ela tá fazendo ali, parece que funciona pra algumas coisas, mas pra outras, pouco, sabe? É isso que me pega. Das crianças, tudo ter sido afetado, beleza, porque quando ela fez ali, ela passou tudo, né? Aliás, isso, não acho que precisava ser tão explicativo. Pô, eles começaram a mostrar a parte da criança e começou a mostrar. Tipo assim, irmão, eu já entendi, pode cortar, corta, vai pro outro caminho, sabe? Segue logo pra parte final. E aí eu acho que é isso, o filme foi quebrando, sabe? Ele já não tava mais me deixando tenso, ele não tava me deixando mais apreensivo, eu já tava, tipo assim, entendendo pra onde que o filme ia, era só agora ver como é que ia resolver, sabe? Fiquei tenso pelos personagens, porque eu não queria que ninguém morresse. Mas no fim... foi de vala, né? O drogado, o policial. Aí a trama ali da mulher trair. Se tu tira isso, não faz diferença nenhuma pra história. Porque, por um lado, era interessante pra trazer que a nossa personagem não era cinza, não era tão legal assim. Mas a partir do momento que isso não começou mais a ser desenvolvido, tipo assim, o desenvolvimento da personagem não começou a ser mais irrelevante, foi colocado pra nada, não foi usado pra nada, sabe? É diferente, por exemplo... do Faça Ela Voltar, que tem um lance na história do garoto que é colocado e isso vai sendo trabalhado para manipular os personagens e os outros personagens e até mesmo como outros veem esse garoto. Então tudo vai sendo relevante pro final. Aqui não, essa parte da traição fica jogada, aí você traz ali a vida do diretor, você vai conectando os pontinhos, né, da história, como é que cada um age perante aquilo, só que aí meio que o diretor, se você quisesse mesmo explicar tudo, você poderia ter mostrado só a parte final. Ou você poderia não ter mostrado. Você poderia ter conectado depois quando você explicasse do garoto e aí você fizesse uma conexão de, ela visitou a casa do diretor pra fazer aquilo, pra que ele atacasse ela porque ele conheceria a garota, né, já mata ali o marido também. Então, assim, eu acho que o filme acaba dando uma inflada que ele não precisava, sabe? E isso, por mim, me desconectou da tensão que eu estava tendo com a obra como um todo, que estava até então extremamente interessante, sabe? E ainda assim, eu acho que é um bom filme, sabe? Eu acho que ele consegue fazer tudo ser alinhado para chegar no seu final e concluir de uma forma satisfatória. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que ele perde o clima, sabe? A força dele, a tensão, vira uma coisa muito simples, e aí vira uma bruxaria ali... e tá bom, né? Eu acho que esse foi eu achei que ficou ruim, assim, do filme, de que ele, por mais que ele abrace alguns exageros, ele também não abraça completamente, e se ele tava levando o filme tão a sério antes, parece que ele para de levar tão a sério no final, sabe? E aí, pô, a velhinha corre pra quem tava zoada, correu uns quarteirão pra um dedéu, e aí as crianças teve que atravessar casas pra chegar na velha, sabe? Então isso que acaba pegando um pouco, assim, e aí tira um foco que até então estava muito interessante no começo, quando envolvia o Josh Brolin e a Julia Garner. E aí depois começa a envolver tanto personagem, levar tantas outras coisas, que aí eu falei, caraca, mano, e aí virou isso. O filme, ao mesmo tempo que ele se resolve rápido, ele não se resolve rápido, mas eu acho que ele poderia ter se resolvido com aquele clima de tensão, de como vai sair dessa situação, de como vai pra essa situação, sabe? E... enfim, ele acaba fechando ali, né, mostra...
a velha morreu, tá bom, mas... não sei, sabe? Não deu um clima satisfatório pra mim. Eu acho que ele satisfaz em relação a tudo que ele havia trabalhado, mas ele não satisfaz o espectador em relação à atenção, a trazer realmente uma... Nossa, olha só, a velha perdeu, olha, foi estourada pelas crianças. Tá, mas as crianças ainda foram afetadas e ao mesmo tempo... E é aquilo, não tô dizendo que eu queria um final feliz, né, pra um filme de terror. Mas... cara... Talvez se fosse uma situação mais envolvendo a criança e a mulher, sabe? E a bruxa ali como todo, ela tem bem essa vibe de bruxa, né? Realmente uma bruxa que... Como se fosse cozinhar uma coisa com crianças, né? De João e Maria, por assim dizer. Pô, e aliás, tem a parte do Josh Brolin, mano. Que do nada eles mostram ali que no sonho dele, né? Ele fica, filho, eu te amo, desculpa por nunca ter falado isso, não sei o quê. Sabe? É colocado toda uma informação a mais. Não sei se pra gente ficar mais próximo dele, pra gente entender ele, pra gente compreender, né? Tipo assim, se ver no papel dele como um pai que não falou pro filho que amava, ou não falou outra coisa, porque também não fica explicado se é outra coisa além disso. E aí, é isso, né? Porque aí depois encontra o filho dele tá zoado da cabeça. Tipo assim, se você tira isso, também não faz muita relevância, entendeu? Ele poderia ser só um pai normal, que, assim, eu digo assim, um pai não problemático com o filho, em sua relação com o filho, que tava ali, tá ligado? E querendo o filho de volta, porque é isso que é o problema, eles colocam algumas coisas, alguns temas que parece que eles gostariam de abordar, mano, o lance de crianças que somem, uma professora tá envolvida, então um abuso de professor, ou ao mesmo tempo a quebra de famílias, né, de casas americanas, onde tudo parece perfeitinho, normal, e às vezes não é isso, né, como por exemplo a casa do garoto, que no caso era uma família de margarina, mas aí vem a avó, né, vem a tia e estraga tudo e a criança se deixa levar pra isso. Isso me pega também, cara, a criança ter confiado tanto na avó, sabe, em nenhum momento ter pensado, pô, não, porque ela viu os pais, pô, sim, mas chega em alguém e fala assim, ó, seguinte, se você chegar na minha casa agora, você vai ver, é que é uma criança, eu vou passar pano pra isso, porque é uma criança é facilmente manipulada, então não vou... Criança não tem toda noção do perigo. Se fosse um adolescente, eu já ia ficar mais bravo. Mas uma criança vai ser manipulada mesmo e não tem jeito. Não vou criticar isso, não. Mas, enfim. Eu acho que o filme tem tantos assuntos legais pra ele se abordar, pra se trabalhar, e acaba que isso fica muito na superfície, né? E aí o que ele decide realmente mostrar é falar assim, olha, vários contos e como eles estão conectados. E essa parte eu acho que é muito legal. Mas, no começo, ele... Parece que prometeu tanto, porque, vamos dizer assim, quando ele começa a ir pros contos, os contos têm uma duração mais curta. Tem 20, 15, 10 minutos. A parte da Julia Garner é tipo a primeira meia hora do filme. Então existe muito um foco nisso. Até porque ele vai querer fazer algumas conexões com o que aconteceu na parte dela, né, depois. Mas do jeito que tava indo, eu acho que tava muito bom. Sabe, se ele tivesse seguido um caminho mais próximo daquilo e focado naquilo, eu acho que teria sido extremamente interessante. E levando pra outros lados, e aí começa a focar na polícia ali... Acaba que traz traição, traz outros pontos e isso não leva a muita coisa mesmo. E aí a criança no final de tudo ali fica responsável pra cuidar dos pais e começa a fazer várias coisas onde... Caraca, mano, sério que essa criança sozinha foi no supermercado, fez compras... Porque aí tá um lance, né? Ah, não, meu pai me levou aqui pra comprar sopa e não sei o quê. Sério, e isso acontece mais de uma vez? E aí as pessoas... Os mercado ali olha, o segurança olha, pô, os professores da escola vendo a criança todo dia voltando pra casa sozinha. Que isso, cara? Pô, tá de sacanagem, entende? Então fica umas coisas assim, tal como, o que a velha tava fazendo naquele lugar onde o drogado tava, mano? Que ela vem ali só pra causar um susto, né, pra causar um efeito. Aliás, aí tá um ponto. O que levou as pessoas terem susto com a bruxa? Esse é um ponto, né? Esse ponto não é explicado, cara. Porque, beleza, a mulher tá mexendo com bruxaria, tal, mas não deveria estar sendo afetado apenas as pessoas que foram pegas por ela? Tipo, as crianças, né? As crianças, os pais. No máximo o menino, porque o menino tá ali vendo ela todo dia. Então, ele ter medo dela, ele começar a sonhar com ela era uma coisa. Agora, por que raios a Julia Garner sonhou com ela indo pra escola e o garoto, principalmente, estando com a boca vermelha e o olho azul, quando ela nunca viu a tia? Por que ela tá sendo afetada? Sendo que nesse ponto da história, nem o cabelo dela foi pego ainda, sabe? Pela mulher pra ser manipulada de certo modo. Por que o Josh Brolin sonha com ela, se ele nunca tinha visto ela? Entende? Em que ponto chegou que ela começa a aparecer na cabeça dos outros, na vida dos outros, sendo que ela nunca tinha conhecido ainda esses personagens? Isso que é um lance, sabe?
não faz sentido essa parte da história, assim, de ter aparecido aqui em certos momentos, quando na real não tem porquê, sabe? Teria porquê com o garoto, mas por que as pessoas já estão sonhando com ela? Sabe? A casa dela está mal assombrada? Não, porque no fim, por exemplo, até mesmo o lance do toque-toque na porta, do carro pinchado, foi tudo Josh Brolin. Então, sabe? O filme tava tão pé no chão e ele começa a brincar com o sobrenatural, só que depois o filme não é tão sobrenatural no final. E aí fica meio que... E esse sobrenatural no começo? Tá ligado? Foi muito mais pra fazer o espectador tomar uns sustos e ter uns momentos assim do nada, porque o filme não se promete sobre o sobrenatural, então ele faz uma coisa meio sobrenatural. E aí o final não é sobrenatural. E aí, tipo, ué, tá ligado? Dá uma quebra muito forte, né? Porque aí o garoto lá, o drogado, viu a mulher e depois nada, né? Então, pra quê? Enfim, gente, é isso. Eu acho que é um filme bom, mas ele acaba se atrapalhando em várias ideias que ele tem. Eu acho que ele podia ter trabalhado várias coisas melhor. Eu acho que ele se infla de tantos personagens em meio da sua trama. E acaba que fica uma coisa que ele parece que ele quer prometer uma coisa grandiosa no final e ele não entrega essa coisa grandiosa no final. Ele entrega uma coisa bem mais, até mais simples do que poderia ser. E acaba ainda fazendo brincadeiras com humor e sendo conveniente com certas situações que eu acho que mais atrapalham e afastam do que finalmente aproximam e deixam a gente ainda mais imerso com a situação. Eu fico feliz demais pelas pessoas que talvez tenham gostado bastante desse filme, que tenham achado ele melhor do que Faça Ela Voltar, mas eu realmente preferi Faça Ela Voltar em relação a filmes de terror desse ano que eu vi. E gostaria realmente de ter sentido o hype que eu tava vendo da galera com esse filme, que agora, quanto mais eu penso nele, mais eu tiro o hype dele, sabe? Então, enfim, essa é a minha opinião sobre o filme. Se você tem uma opinião diferente ou quer teorizar sobre alguma outra situação, quer aprofundar uma outra ideia, deixa nos comentários que eu gostaria muito de ler e responder pra gente poder debater. E fica aí a dica de que você sempre pode estar patrocinando um filme para eu reagir aqui neste canal e comentar sobre. E enfim, até mesmo para quem é apoiador do Catarse, tem a oportunidade aí de talvez ver o react completo deste filme aqui. Muito obrigado, valeu, falou!